Estamos começando mais um podcast pelo nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos e pelo Spotify Verticalizando Cast. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui é o meu grande parceiro, engenheiro civil Eduardo Santana. É um prazer estar aqui mais uma vez, Thiago. Pessoal, não se esqueça de já curtir, compartilhar esse vídeo, manda para todos os seus amigos e assistam até o final. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que a gente responde para vocês. É isso aí, assista até o final, porque hoje o tema é muito curioso. Eu tenho certeza que bastante gente tem dúvida. Sim, com certeza. Não é muito falado aí, mas hoje temos alguém para nos dar uma aula, né, Uma aula, vai deixar-nos especialistas também. Estamos recebendo aqui ele é engenheiro ambiental, empresário, proprietário da Dantas Ambiental, perito ambiental do estado de São Paulo, tem MBA em gestão de negócios, especialista em alta performance pessoal, comunicação eficaz, vendas de alto valor agregado, especialista em princípios milenares. Com vocês, Michel Dantas. Valeu, pessoal, obrigado, muito bom estar currículo aqui é grande, você. Né? Me senti até importante agora, hein, com todas essas especificações aí. A gente até esquece, né? Mas importante estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Isso aí. Tiago, Eduardo aí, espero que a gente consiga aí passar bastante informação, curiosidades, conhecimento. Um bate-papo agradável para todo mundo. Michel, a gente que agradece, sabe que tá corrida para você, pegamos meio no susto, né? Mas deu certo. E hoje vamos falar um pouco sobre engenharia ambiental, né? Sobre essa parte aí mais voltada para esse campo. E para começar, começa a contar para a gente quem que é o Michel, de onde ele veio, de onde essa vontade de partir pro ramo da engenharia ambiental. Tiagão, é curioso, né? Como que as transformações da vida a gente vai acontecendo e quando a gente olha o passado fala, estamos aqui, precisamos lembrar da nossa história, né? Verdade. Faz aproximadamente que eu me formei 10 anos, né? Inclusive estudamos juntos. Isso aí é uma curiosidade, fizemos a mesma faculdade. Eu que dei trote no Thiago, né? Ele judiou de mim, judiado bastante. Ele deixou só de cueca no centro de Araraquara. As brincadeiras à parte, a parte de meio ambiente sempre me chamou a atenção, apesar do meu sonho de criança era ser piloto de avião, né? Legal. O sonho da minha mãe era que eu fosse jogador de futebol e o do meu pai que eu fosse engenheiro. Legal. E, por fim, fiz o curso de piloto, tal, aquela coisa toda. Você chegou a fazer Cheguei o curso a fazer piloto privado e aí eu tenho um problema, um certo grau de daltonismo e me possibilitou de prosseguir na carreira. Então, a partir daí, tive uma conversa com meu pai e meu pai falou, Michel, faz engenharia ambiental, né? Eu trabalho com meio ambiente já, na cidade de Araraquara, diretor de meio ambiente lá. E eu resolvi receber o conselho do meu pai e fui fazer a faculdade de meio ambiente. E descobri o que faz um engenheiro ambiental. E aí, de lá para cá, graças a Deus, Deus me abençoou bastante aí com essa trajetória. Eu trabalhei 6 anos numa empresa prestadora de serviços, trabalhava como engenheiro ambiental. Legal. E aprendi muito, né? Muito da área privada, muito da parte de licitações, né? E chegou um determinado momento onde faz jus esse encontro aqui, né? Verticalizando sonhos, né? E foi isso que aconteceu quando eu quis verticalizar o meu sonho, né? Em construir uma história. Tá na veia, né? O sangue empreendedor. E aí eu decidi abrir a empresa, né? Na época meu pai estava aposentado, até chamei ele para ser sócio, mas ele falou, não, esse sonho é teu, não é meu. Legal. Eu te ajudo no que você precisar, mas... E aí de lá para cá, a Dantas Ambiental vem buscando espaço no mercado de trabalho, aí no mercado. Estamos acompanhando e forte ascensão, viu, Dom? É um tema que está crescendo muito, né? As pessoas antes não tinham conscientização e hoje tem muitas coisas, né? Até os órgãos públicos a serem trabalhados aí também, né? E foi justamente isso, né? A gente abriu a empresa. É engraçado até falar que quando eu abri a empresa eu tinha um notebook, uma impressora tinta e 3 meses de aluguel, né? E hoje a gente aí já completando 4 anos e meio, trabalhando com grandes empresas, né? Em todos os ramos, né? Construção civil, né? Rodovias, transporte, gasoduto, né? Então a gente vem aí buscando cada vez mais espaço, tanto, né? Eu
gosto muito de explicar que a Dantas ela tem 3 colunas, né? 3 colunas que sustentam aí a empresa. Que é a parte documental, licenciamento, né? Projetos, autorizações, burocrática, laudos, exatamente. E aí nós temos a parte de obras, que é a parte de retirada de árvores, de estocamento, né? A parte de reflorestamento, que a gente considera como obras também, Legal. e a parte de prestação de serviços, onde a gente vem fazendo conservação de rodovias, conservação de gasoduto, conservação de parques, grandes parques ajardinados. Então a gente trabalha mais no macro, né? Mas essas 3 colunas aí vem dando resultado para a gente, que a gente está... É legal, né? Vários serviços. Eu aprendi mesmo que a engenharia ambiental na faculdade, né? Até então não tinha nem noção. Mas, cara, é um ramo bem grande, né? De serviços aí. É, uma gama muito grande. Antigamente a gente falava, todo mundo me perguntava, mas o que faz um engenheiro ambiental? E eu, quando fui fazer o curso, eu também me perguntei, o que faz um engenheiro ambiental? E aí fui descobrindo, né? Através da faculdade, através, né, de acompanhar meu pai também, acompanhar... fazendo fui fazer um estágio numa grande obra de rodovia e posteriormente a gente foi desenvolvendo realmente a profissão engenheiro ambiental, né? Pelo contrário, tem gente que fala, o que faz? Abraça a árvore. Não, engenheiro ambiental vai além, né? Ele traz novas tecnologias, soluções menos com mitigadoras para construções, para loteamentos, para o desenvolvimento, né? Porque a sociedade não para. Sim. A gente está sempre evoluindo, sempre construindo, sempre avançando. E a engenharia ambiental ela vem a calhar justamente nisso daí. A gente juntar legislações, novas tecnologias e o avanço, né, da antrópico. E isso a engenharia ambiental vem pautando aí, dando parâmetros para o meio ambiente não ser degradado. Exatamente. Acabar com tudo. Sempre como tentando mitigar os efeitos e compensar isso de alguma forma, né? Quando começou essa fiscalização do meio do ambiente? Quando começou essa preocupação? E quais são os órgãos competentes dessa fiscalização? É importante entender, né, a história da legislação lá 1930 até 1960 foi onde começou a história do meio ambiente, né? Pautarem as leis, o Código Nacional do Meio Ambiente, né? Então tudo isso vem desde essa época. E com isso as pessoas muitas vezes não sabem, né? Mas quais são os órgãos ambientais? O que eu faço o quê? E hoje nós temos, vou focar no estado de São Paulo, perfeito, né? De cima para baixo, federal, o IBAMA, né? É ali quem tem aí as competências de fiscalizar, de acompanhar. Isso daí no âmbito nacional. Âmbito nacional. Por exemplo, tem uma rodovia que vai passar 2 estados, isso é licenciado através do IBAMA, e determinadas atividades também. Abaixo do IBAMA a gente vê, né, vou sintetizar, né, para a gente poder entender um pouco melhor, temos a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ela quem também tem esse dever de fiscalizar, licenciar, aprovar, né, tudo que tem, toda a transformação de produto, toda a obra, toda a retirada de árvore, dizendo, né, no âmbito estadual. E hoje nós temos também, que é de um passado recente, vamos colocar aproximadamente 15 anos para cá, foram instituídas as secretarias de meio ambiente nas prefeituras, que através do CONDEMA, né, com o Conselho de Meio Ambiente, foram instituídas algumas diretrizes ou decisões de diretorias aí para que as cidades pudessem, as cidades que têm um corpo técnico, conseguissem efetuar aí alguns licenciamentos de baixo impacto, médio impacto, para agilizar. Então, nós temos IBAMA, a CETESB, Secretaria de Meio Ambiente, e temos outros órgãos também, como o DAEE, que faz a parte de outorga de águas, acima do DAEE, que é do Estado de São Paulo também, Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, nós temos o ANA, que também fiscaliza na parte nacional, nós temos aí o ICMBio. Aí já é para poços, né? Isso, não só poços, né? A gente veio daí com serviços como barragens, né? A gente vê como lançamentos de efluentes, resíduos. Eles fiscalizam as concessionárias também municipais? Sim. Daí ele, inclusive, Matão aqui, todos os postos da cidade são outorgados. A gente fez as outorgas lá, juntamente com o prestador de serviço de perfuração e
e bomba. E a gente vem aí, né? A gente tem que nos respaldar, né? Através desses órgãos. Então, é importante, toda vez que a gente tiver alguma dúvida, procurar um profissional habilitado ou, se não, ligar para o órgão. Eu estou com dúvida, será que a minha cidade ela faz esse tipo de licenciamento? Dá uma ligada na secretaria, se houver, né? Eu sei que em Matão aqui tem uma secretaria de meio ambiente, Araraquara também. Então, essas cidades como Ribeirão, cidades com um porte maior, com um corpo técnico que consegue atender, eles fazem determinados licenciamentos e autorizações. Entendi. Ô Michel, resumindo então, qual que é a importância de um engenheiro ambiental para o meio ambiente? A importância do engenheiro ambiental para o meio ambiente é justamente isso, traduzir aquilo que é provável, aquilo que pode ser feito, né, com análise nas legislações, sempre acompanhando as legislações, desenvolver projetos, transferir para ser aquele elo entre a parte pública e a parte privada, tá? E conhecer tudo aquilo que normas, legislações que possam vir a transmitir aí através de um empreendimento, através, né, da sociedade e trazendo novas consciências, novas tecnologias, melhorando projetos, né, ser aquela parte ali em não deixar que um problema maior aconteça. Então, o engenheiro ambiental, ele vem aí, transmitindo, né, o conhecimento da parte de engenharia com o meio ambiente e os empreendimentos. Então, legal. É muito grande, né, a gama do meio ambiente. A gente parar para pensar aí, são várias... Só uma dúvida minha agora que surgiu, se eu for fazer um loteamento novo, por exemplo, eu preciso ter um engenheiro ambiental junto? Sim. Toda vez, né, lembrando que um loteamento ele passa por bastante análise, né? Tem bastante projetos e, não menos importante, tem a parte ambiental, que o meio ambiente ele vem antes, né, de qualquer alteração, né? Vamos falar, eu quero abrir uma empresa, eu tenho que ter uma licença prévia. Eu quero ter um loteamento, também tenho que fazer um projeto, uma planta ambiental urbanística. Eu tenho que ter ali diversas informações que são importantes para o GRAPOAB, né? Quem que é o GRAPOAB? É o grupo, né, de análise para habitação do Estado de São Paulo. Então, tudo isso passa por uma análise. Existem aí, por exemplo, eu quero tirar uma árvore. Eu posso tirar uma árvore? Não, a gente tem que fazer ali a caracterização, tem que analisar, e tudo isso a gente tira da legislação, passa para o papel, juntamente com a análise em campo, e transmite isso para o órgão ambiental, para pautar o empreendedor aí a não ter nenhum problema com o meio ambiente ou não infringir nenhuma legislação. Esse é o papel do engenheiro ambiental. Legal. E tem crescido muito, né, essa parte de ambiental e junto com a sustentabilidade, porque se fala muito sustentabilidade hoje. E você vê que tem muitas tecnologias, como você mesmo acabou de dizer. E o que tem de inovação que você poderia focar nisso? Então, a gente vê aí o meio ambiente ele está em alta. Mas por que o meio ambiente está em alta? Porque durante um tempo a gente acabou deixando ele em baixa. E aí a conta chega para todo mundo. Então, o Brasil é um país novo, temos que lembrar disso também. Então, não dá para se cobrar grandes coisas de um período tão Estamos curto. Em aprendizado. Né? Estamos aprendendo. O Brasil, lembrando que o território do Brasil é um território muito extenso. E vê a importância do Brasil perante o mundo, né, com seus biomas, né, Mata Atlântica, o Cerrado. Então, existem grandes preocupações com o Brasil. Por quê? Porque ele é o berço aí do agronegócio, né? Ele quem produz alimentos para o mundo todo. Então, existem situações que a gente tem que pautar e ser relevante aí no meio ambiente. Trazendo para um passado recente e trazendo para a atualidade, existem muitas tecnologias que estão sendo lançadas aí. Nós vemos até a nanotecnologia aí, como o grafeno, né? O neônio grafeno, que são descobertas que estão no Brasil, né, nos maiores bancos desses minerais, né, que estão sendo trazidos para a nanotecnologia por carros elétricos, caminhões elétricos. Ele quem vai ser responsável pela produção das baterias menores. A bateria de um tamanho de um celular vai dar força para um carro, né, poder se locomover, né? Então, a gente vê aí que o Brasil é pioneiro, né, nessas tecnologias aí. E
Nós vemos também que eu acredito que também é uma descoberta muito boa, né, e recente no Brasil, é a geração de energia através das ondas eletroeletrônicas. Ou seja, toda a torre de celular, toda a emissão de ondas eletroeletrônicas, elas são captadas através de transmissores e já existe até, né, o pessoal já conseguiu gerar energia para tocar uma caixa de som, né, que legal. De médio porte. Então, no centro de São Paulo, a gente vê ali muitas torres de celulares. Então, vai carregar celular. É uma tecnologia muito legal. Que bacana. E aí que a gente vê de inovação. E entre outras, né, a gente vê a interação dos softwares com a distribuição de água, diminuindo as perdas. Hoje, as perdas de água na cidade são 35%, né? É algo muito assustador. Imagina, uma empresa, tudo que ela produzir, 35% perder. É uma perda, né? É um dano imensurável, porque a gente paga pelo tratamento. A gente não paga pela água, mas paga pelo tratamento. Então, a gente vê aí que a preocupação existe, sim. A gente vê o meio ambiente em pauta, né? Mundialmente falando, por conta, né, das alterações climáticas, por conta do desmatamento, por conta dos acidentes ambientais que a gente vê com combustíveis, entre outras situações. E realmente, o meio ambiente ele vem aí chamando atenção, né, através de várias vertentes. Legal. E isso a gente fica muito feliz com isso. Bacana. Ô Michel, um assunto que eu já ouvi falar é logística reversa, mas tem algumas dúvidas ainda. Explica pra gente o que é. A logística reversa ela veio, né, para ajudar na política nacional dos resíduos sólidos. Ela vem ajudar o meio ambiente através das empresas. As empresas, tudo que elas produzirem de produtos, ou seja, uma empresa de pneu, ela tem que ser responsável por coletar os pneus que foram descartados. Ou seja, eu produzo, mas eu tenho que ter um ponto de coleta para pegar esse pneu e esse pneu, garantir que esse pneu ele volte a ser que ele seja reciclado e volte, né, como produto novamente. Para quê? Para a gente entender a cadeia de produção, né? Porque não é só produzir, a gente tem que ser responsável também pelo nosso consumo. Então, hoje a sociedade ela ainda não está sendo cobrada disso, mas acredito que no futuro próximo, não só as empresas, mas como os consumidores. Lembra da Coca-Cola retornável? Ela foi a primeira, né, a ser pioneiro. Uma logística reversa, não obrigatória, mas por custo, mas foi uma logística reversa, Coca de vidro, né? E por fim, hoje isso já é aplicado em diversas indústrias aí. Cara, até citando isso, uma coisa que eu acho um desperdício é que nem long neck de cerveja, né? É tudo dispensado isso daí, né? É difícil ter, né, um programa de logística reversa. Na verdade, e até a gente vê long neck, tem determinadas cervejas que tem a cor específica do vidro, né? Por exemplo, a cor verde. Para se produzir, para se reciclar, só pode estar reciclando cor verde. E a própria fabricante, ela tem dificuldade. Se houvesse uma logística reversa, ela não, às vezes, por vezes falta produto porque falta empresas que consigam produzir essa quantidade e até a separação desse vidro específico, né? Então, é tudo isso. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que lembrar que o meio ambiente ele vai custar no nosso bolso, né? Tudo que a gente economizar, o que a gente palpar no meio ambiente, a gente palpa no nosso bolso também, né? Exato. A gente vê aí que se eu economizar a luz, eu vou deixar de estar consumindo energia, não vai ser tão necessário a produção conforme é hoje em dia. Vou gerar menos resíduo, então a coleta de lixo fica mais barata, né? A destinação final, que é algo muito caro para as cidades. Essa acho que é uma consciência ainda está atrasada, né? Porque fala de meio ambiente, o pessoal lembra de floresta, né? Mas verdade. É muito mais que isso, é a produção. Não é só isso, né? Embora seja importante, não é só isso. É a recuperação desse material, é a produção, a geração de menos resíduos, menos lixo, né? Então é tudo, isso. É toda a reciclagem desses resíduos sólidos, essas coisas, né? Exatamente. Até os resíduos líquidos também, né? A destinação correta, né? Não só os sólidos. Falando de pensar em floresta, né? Vamos falar de reflorestamento, né?
Qual a importância do reflorestamento e como funciona? Tem uma maneira certa de fazer? Tem regras? Como que funciona? Lembrando, vamos por etapas, né? Quando a gente falou em retirada de árvores, vou fazer um loteamento, conforme a gente tinha falado. Vamos lá, a gente faz uma caracterização, existe uma legislação específica, né, que vai autorizar ou não aquela retirada. A gente protocola um levantamento, uma caracterização no órgão ambiental, ele vai analisar e vai nos dar um documento que é chamado de TCRA ou em prefeituras TCCA. É o termo de recuperação, né, do meio ambiente. Então, a gente vê aí que existe uma preocupação muito grande para autorizar. E também, para fazer o reflorestamento, a gente também tem que protocolar. Saiu o TCRA, a gente estava lá com o projeto, fez o projeto de reflorestamento, que a gente protocola junto com a caracterização. Então, a gente vai ter um prejuízo ambiental, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma compensação. Sim. Essa compensação, geralmente, depende da legislação. Se tiver, a gente tem que seguir a legislação mais restrita, né? Mas, geralmente, em torno de, se eu tirar uma árvore, em torno de 25 árvores que eu tenho que plantar. Sim. E dá a condição de acordo com o projeto. Mas, geralmente, são 36 meses ali, né? Cada projeto segue a sua particularidade. Então, determinadas áreas aí a gente vê que são mudas entre 30 a 60 centímetros até 1 metro, né? Porque varia muito do custo, né? De implantação, metodologia de plantio. E aí essas mudas elas têm que ser acompanhadas, geralmente são relatórios de acompanhamento de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para ver a evolução. E após o acompanhamento, chegou numa idade adulta, o reflorestamento, a gente faz uma entrega para o órgão ambiental. Ou seja, a gente vai lá, protocola um relatório final, dizendo que as mudas já estão do porte apto a se desenvolverem sozinhas, né? A área ela já consegue ali se desenvolver, e a partir disso é feito daí. E é muito importante a fiscalização ambiental, né? A gente tem que lembrar, falando em reflorestamento, em tantas outras situações, tiver dificuldades de áreas, né, distantes das cidades, que as pessoas jogam muito lixo, e a fiscalização, tanto para reflorestamento, tanto para descarte ilegal de resíduo, tanto para corte ilegal de árvore, né? A gente vê aí que existem bastante preocupação com essa parte de fiscalização, onde a polícia ambiental também ajuda muito na execução das leis aí. Então é importante entender que é um ciclo, é uma cadeia, né? Nada está separado no meio ambiente. Eu tenho uma dúvida que é em relação assim, o reflorestamento normalmente é feito de árvore nativa da região, e quando você compra algum produto que fala assim, é feito com árvore de reflorestamento, na verdade são tipos de reflorestamento diferentes? É uma pergunta muito comum, né? Um exemplo, árvore frutífera, ela é nativa, né? Não, temos árvores nativas frutíferas também, porque às vezes as pessoas pensam, não, é frutífera, pode cortar. Não funciona assim. A gente tem que entender que tem uma série, um catálogo enorme de árvores aí nativas brasileiras, né? De acordo com cada um no seu bioma, mas enfim, árvores nativas são árvores que são daqui, né? Originárias daqui, descobertas aqui. Então, muitas vezes os reflorestamentos que as pessoas dizem são reflorestamentos, por exemplo, de eucalipto, reflorestamento de pinos, que não são árvores nativas, são árvores exóticas. E essas árvores elas podem ser comercializadas, tá? Desde uma produção consciente, onde, né, seja pautada dentro dos parâmetros ambientais. E também tem certificações internacionais que passa aí, por exemplo, quando a gente vê o papel lá, FSC, né, produto de reflorestamento, tem uma certificação. Então, acredito que esses produtos são dessas árvores, diferente da contrapartida ambiental, que essas árvores elas geralmente são plantadas em áreas verdes ou reservas legais, que são geralmente acontecem por parcelamento de solo. Né? Então, porque todo loteamento você precisa ter uma porcentagem. Exato, 20% da área. Isso. E aí, através disso, essa área ela não pode ser, né, retirada, ela é uma área praticamente imutável ali e tem essa proteção através da legislação. Esses reflorestamentos são diferentes. Existe o reflorestamento comercial, que é isso que a gente falou, o mogno africano, que está muito em alta agora, né? Eucalipto, pinos, entre outros, né? Que a gente vê aí que tem uma produção
que tem visão comercial. E o outro, que é do TCA, ele já é mais para garantir aí que o nosso meio ambiente ele não se devastar. Não se perca. E a gente pensar, né? Quando a gente pega uma contrapartida, o que na nossa sociedade a gente tem uma contrapartida que é 1:25? Só no meio ambiente, né? Quando a gente tem uma multa, né, de infração de trânsito, geralmente é uma multa comum, mas agora reposição e tudo mais é um número interessante, né? Consideravelmente. Tá. Aproveitando o assunto retirada de árvore, trazendo isso para o âmbito de uma casa. A gente sabe que todos os loteamentos são obrigados, né? Ter uma árvore na frente de cada lote, pelo menos em Matão tem essa lei. E quando a pessoa vai construir, às vezes essa árvore está na frente da garagem, né? Ou corre algum empecilho. Então, como que eu faço para fazer uma retirada de uma No caso de árvore de calçada, ela tem uma legislação específica, que realmente é da cidade. Legal. A cidade, ela tem a sua lei ali de arborização urbana, ou seu plano de arborização, que deve ser seguido. E essa árvore, ela, geralmente, todo loteamento, né, geralmente não, todo loteamento é obrigado a ter na frente da sua calçada ali, cada lote, pelo menos uma árvore. A gente vê alguns casos que a árvore ela foi plantada indevidamente, né, ou ela está doente, pode acontecer, né, por uma poda não bem sucedida, ela pega uma doença, alguma coisa, ou até uma broca, enfim. Deve-se procurar o órgão ambiental, né, conhecer, ligar na prefeitura, falar da cidade mesmo. Isso, que ela vai ter ali seus padrões. A gente faz um requerimento padrão, vai até a prefeitura, tira a foto da árvore, demonstra que há realmente uma necessidade. Não é só tirar, né? Tem até uma explicação. Exato, a gente não pode tirar a árvore por tirar, né? Ou seja, na frente da calçada, sendo nativa ou não, ela tem a sua legislação específica e deve ser analisado pelo órgão ambiental competente. Tá. E quais os cuidados que eu tenho que ter com essa árvore na calçada e de quem aí quem que deve tomar esse cuidado? É o dono da casa? É o órgão público? Né? De quem que é a responsabilidade? Então, cada cidade ela tem o seu manejo, né? Vamos pensar assim. Eu vejo muito que o grande problema está sempre no início. Ele é primário. Ou seja, qual árvore eu devo plantar? Existem árvores que são indicadas, árvores de pequeno, médio porte. Por quê? Principalmente se a gente tem uma fiação ali próximo da casa. Então, isso tem tudo que ser levado em consideração. Por isso que é muito importante um plano de arborização urbana da cidade, que ele vai nortear ali quais árvores são importantes para serem plantadas. Pensando que o início ele é mais importante, né, a gente já identifica a árvore que eu devo plantar, ou a empreiteira que vai fazer o loteamento, seguir ali o projeto que foi dado ao órgão. No projeto consta o tipo da árvore? Consta, deve constar, né? Sempre constando ali os tipos de árvores que vão ser plantadas, né? A altura da árvore que já vai ser plantada, né? Para que a pessoa que for morar na casa, no lote, ela já vai ter ali uma situação ideal. Eu vou chegar com a árvore ideal, tudo certinho, seguiu. O que a gente deve perceber? Para cuidados com a árvore, sempre tem uma poda, quando tem uma poda, a gente passar um enxofre para que essa árvore ali ela não tenha doença, né? A gente acompanhar, não deixar essa árvore crescer muito, não deixar de podar ela. Existem várias podas, né? Podas de condução, podas, né, que vão aí dar parâmetros para que essa árvore ela cresça saudável. E sempre acompanhando. Entendi. Até era uma dúvida que eu tenho. Já vários clientes me questionaram. A árvore cresceu demais, está pegando fiação elétrica. A poda é responsabilidade de quem? É da prefeitura, é da CPFL, é do proprietário da casa? Tem alguma legislação que fala sobre isso? Na verdade, a poda, ela sempre, ela sendo de calçada, ela é pública. Se ela é pública, ela deveria ser da prefeitura, certo? Porém, como as cidades elas crescem exorbitantemente, as prefeituras não têm um corpo, né, técnico ou um corpo operacional para fazer todas as podas. Eu não posso ir tirar a árvore da frente da minha calçada, mas, né, porque a gente tem a responsabilidade de cuidar da árvore. Deveria ser da prefeitura, mas em muitos casos a gente vê que as próprias pessoas elas vão e fazem as podas. Lembrando que existem legislações que determinam a quantidade
de que você pode fazer de poda. Geralmente são 30% do volume total da árvore. Eu não sabia também. Mais que isso é considerado poda drástica. E pode vir uma multa, né? E aí a pessoa ser responsabilizada por um dano ambiental. Eu acho que essa é mais questão de bom senso, né? Desde que está à frente da sua casa ali, você está vendo ela todo dia, né? Então fica mais fácil de... O ideal é não deixar chegar nesse nível, né? De que atrapalhe, fiação elétrica, essas coisas. Já ir né? monitorando ela. Não deixar para a prefeitura, né? A gente assumir essa na nossa responsabilidade, calçada, a gente vai fazer acontecer. Ô, Michel, uma coisa que eu tenho escutado falar bastante também é de fazenda vertical. Uma inovação aí também, que você poderia falar sobre isso? Legal, muito bom. Fazenda vertical é algo, né, que a gente vê em grandes megalópolis aí, por conta de logística, né, e produção de vegetais aí. É algo que já é realidade, né? A gente vê em São Paulo como um grande centro que tem alguns problemas de logística, alguns problemas, né? E a gente vê aí galpões que estão produzindo hortaliças em grande quantidade, de uma forma hidropônica ali, e vem ajudando, né, o meio ambiente. Por quê? Quando você está in natura, você tem algumas deficiências que a gente deve corrigir, não só fertilizantes, mas como herbicidas, né, alguns venenos, agrotóxicos, e isso é controlado numa fazenda. Né? Até irrigação também. A irrigação, até porque a produção com hidropônicos, aí, com esse sistema, ele diminui aí também a utilização, a quantidade de água, né? Porque ela fica recirculando, você vai colocando ali os nutrientes que a planta precisa. Ou seja, é um galpão fechado? É um galpão fechado com várias prateleiras, onde ali é produzido através de uma luz artificial, né? Que faz a fotossíntese também. E através disso, essas fazendas verticais, elas vêm ajudando, né? Porque se a gente pensar aí, a produção em campo, no campo, até ela sair do campo, ir para os centros de distribuições, ir para os CEASAs, né? Toda uma cadeia de benefícios, né? Diminui perda, diminui gás Emissão de carbônico, diminui uma série de... Diminui o uso do agrotóxico, porque por ser um ambiente fechado, Controlado. normalmente as pragas são reduzidas, né? Sem Então, dúvida, e já é uma realidade muito grande aí. Né? A gente não conhece aqui na nossa região, não sei se existe ou não, né? Mas fica uma dica aí para empreendedores que queiram... Aproveita. Queiram ingressar aí no ramo. ramo de fazendas verticais. Legal. A gente falou, né, anteriormente, né, sobre cuidado aí com o meio ambiente, e uma coisa que está sendo muito em alta, a gente tem até um podcast desse gravar sobre a energia solar, né? Então a gente vê que como que você vê o crescimento que está sendo, né, da energia solar no Brasil? Tiago, legal. Né? Vamos pensar que nos anos 2000 tivemos aí um apagão, acredito que o pessoal que é da nossa idade, ou, né, todo mundo lembra. Todo mundo lembra aí desse caso que foi um marco realmente na energia do nosso país, né? Onde viu-se a real necessidade de diversificar as matrizes energéticas, né? A matriz energética do Brasil. E hoje o Brasil é o maior produtor, né? A gente vê aí com aproximadamente 50%, mais que 50% da sua energia produzida são energias renováveis, né? Tivemos um crescimento exorbitante de um passado aí de aproximadamente 10 anos para cá, da energia solar no Brasil, né? A energia solar no Brasil ela vem crescendo e crescendo, não só nas casas, mas como na produção em larga escala, né? A gente vê ali nas regiões entre Minas e Bahia, ali naquela região, estão construindo fazendas de energia solar enormes. Então a gente vê aí que a diversificação foi necessária. E vemos que não só a energia solar, né? A gente vê outros tipos de energia, como a eólica, né? Não ficar dependendo só de hidrelétricas, que também é considerado, em certa parte, uma energia renovável, mas a necessidade... Depende de chuva. A necessidade de diversificar para não ser refém de chuvas, de um fluxo de chuvas, aí a gente acabou aí sendo uma... Até referência para o mundo aí de geração. Isso favorece por conta do nosso clima, nosso território é grande, a gente tem, né, graças a Deus, a gente tem muita diversidade, então a gente consegue aí gerar energia através
né, do sol, através da água, através do vento. Isso é muito importante para diversificar nossa matriz. E hoje é uma realidade. Hoje nós aí produzimos mais de 50% da energia do Brasil em energia renovável. Show de bola. E quanto a licenciamento ambiental? Vamos falar disso agora. Quais são os tipos e, na verdade, o que é, né, o licenciamento e quais são os tipos que existem de licenciamento? Licenciamento ambiental. Toda vez que a gente tem alguma atividade que tenha características de mudar a composição ou a gente tenha que alterar o meio físico, eu vou produzir algo, né, vou industrializar. Então, o licenciamento ambiental ele vem a calhar em criar parâmetros, né, exigências que você tem que cumprir ali de acordo com as normas técnicas, para que você faça o que você quiser. Exatamente, para que você faça de uma forma que não agrida o meio ambiente, ou que seja de uma forma controlada, ou que garanta que você destine o seu efluente, o seu resíduo, não tenha lançamentos na atmosfera, né, através das chaminés de forma irregular. Então, o licenciamento ambiental ele tem como objetivo isso, garantir que as indústrias, as empresas elas estejam dentro das normas e dentro da legislação. Hoje nós temos a licença prévia, né? Eu vou abrir minha indústria ali, quero saber se eu posso fazer. É sempre como a gente fala, né? Sempre vamos procurar uma pessoa habilitada para que faça um estudo de viabilidade antes de dar entrada até numa licença, para que a gente entenda, de acordo com... Ou até mesmo antes de um projeto. Antes de um projeto. Eu vou fazer um projeto... Tem que ver se a atividade da empresa pode ser realizada aqui naquele local. Exatamente. Né? A gente fala que 3 coisas são muito importantes no licenciamento ambiental. O CNPJ, o número de CNPJ, a atividade principal, a atividade que ele vai exercer, o KNAI, né, vamos falar assim, e a localização. Isso é muito importante no licenciamento, começamos por aí para saber. As 3 informações iniciais. Isso, porque quando a gente vai pensar em licenciamento ambiental, onde a empresa está, onde a obra vai estar, onde, né, a localização, para saber se aquilo não é uma área de proteção de aquífero, ou se aquilo não é uma área de preservação permanente, ou se tem alguma alteração, alguma situação aí que possa inviabilizar. Segundo, o KNAI, né, o ramo de atividade, o que ele vai fazer? Eu vou ser uma marcenaria, eu vou ser uma indústria petrolífera, eu vou ser, né, eu vou fazer um envasamento de água, o que vai nortear? Né? Porque através da linha de produção, o que eu vou fazer? Nós temos determinadas normas que normatizam isso, né, as ABNTs da vida e tudo mais. E também localização, CNPJ, e o número de CNPJ, que é como se fosse o nosso CPF. Né? Então, é o que garante que aquela empresa e aquele responsável legal vai ser responsabilizado por qualquer atividade que não esteja licenciada ou que cause algum dano. Então, isso é muito importante aí na parte do licenciamento. Fazendo um estudo de viabilidade, né? Por um profissional vi que dá para fazer o licenciamento ali, é uma área apta. Então, existe a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Posteriormente, tem a licença de renovação de licença de operação. A cada 4 anos, essa licença de operação ela depende da sua atividade, do grau de complexidade que cada atividade tem, né, cada ramo de atividade tem. Ela vai variar ali de 2 a 5 anos para ser renovada. E lembrando que toda licença tem que dar entrada na renovação 120 dias antes do seu vencimento. Então, licença ambiental é algo muito sério, né? A gente vê aí que a gente tem que analisar muito bem, ver os equipamentos, ver, né, a quantidade de funcionários, horário de funcionamento, lançamento. Então, de acordo com o seu grau de complexidade, o seu licenciamento ele vai ter mais exigências ou não. Isso daí varia bastante aí de acordo com o que a gente vem. Normalmente os órgãos aqui do Estado de São Paulo é aquilo que você falou, né? CETESB, é DAE. Isso, né? O meio ambiente ele trabalha em conjunto, não é uma situação isolada. As cidades, as secretarias, elas, né, entraram no licenciamento justamente para desafogar o órgão estadual ou até né, agilizar de alguma forma ou baratear,
depende da vertente, depende da cidade, existe essa realidade. E aí você tem que saber, né? Para onde que você vai, se é para o município, se é para o estado ou se é para o IBAMA, né? Isso daí é muito importante na hora da gente... Eu acredito que o inicial seja procurar o mais próximo, né? Que ele vai acabar te encaminhando para o que você realmente precisa, né? Procurar aí se informar antes porque muitas das vezes o brasileiro, né, tem a cultura, né? Nós, de uma forma geral, temos a cultura de primeiro fazer para depois correr atrás. Eu acredito que na engenharia civil vocês também devem passar por isso, né? Sim. A pessoa... Por isso que existe a regularização de obra. Exato, aí vocês passam por isso. No meio ambiente não é diferente. O pessoal vai, faz a empresa, compra os maquinários, se instala e depois vai atrás do licenciamento ambiental. E por isso que é importante o estudo de viabilidade, né? Procurar um profissional adequado. Existem muitos profissionais aí competentes na área de meio ambiente que podem atender. Para não deixar isso obscuro, né? Porque toda vez que a gente vai falar com algum empresário, fala de meio ambiente, prejuízo. Não é, na verdade, o prejuízo ele acontece com a falta de informação. Ela é mais onerosa do que, né, a informação errada ou a falta de informação, do que você procurar o caminho correto. É uma coisa que eu sempre digo, né? Você fazer a coisa da forma correta vai ser muito mais... vai ser menos específico do que você fazer a coisa errada e ter que corrigir depois, né? Exatamente. Corrigir é muito pior. É fazer duas vezes, né? Fazer duas vezes. Assim. Mais gasto. Muito mais. Shell, cara, gostaria de agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua empresa. E deixa aí as considerações finais, seus contatos, quem que quiser mais interesse, seguir, né, a Dantas Ambiental. Tiago, inicialmente já quero, né, agradecer, é um prazer imenso poder falar daquilo que eu amo, do que é o meu trabalho, do que é a Dantas, né, tudo isso que a gente vem tendo essa troca com a sociedade, com a parte privada, a parte pública, é muito gratificante poder falar daquilo que a gente exerce, né? E agradeço a oportunidade que vocês abriram, você, Eduardo, aí, a gente ter esse bate-papo, né? Quem quiser acompanhar a Dantas, nós estamos com o site que é www.dantasgroup, que é grupo em inglês, né? dantasgroup.eco.br. Nas redes sociais está Dantas Group também. Legal. No Instagram, Facebook. A gente vem sempre atualizando aí informações, nosso blog, lá, muito legal. Nossas obras aí, nossos eventos. Recentemente a gente deu um curso aí no CREA, falando sobre meio ambiente, foi bem legal e acredito que vão acontecer os próximos. Quem quiser se inteirar mais com o meio ambiente ou saber realmente o que a Dantas faz, só procurar a gente e meu Instagram, e a gente tenta ajudar de uma forma aí que for precisa. Mas eu agradeço muito a oportunidade e muito sucesso para vocês aí, que eu vejo que cada vez mais vocês estão permeando aí em várias áreas e tirando dúvida do pessoal e que cresça cada vez mais, que a informação ela tem que ser disseminada, né? Aprendendo cada vez mais. Aprendendo cada vez mais. Entrega nosso presente aí, nosso troféu de participação. Opa, agradeço. Vai fazer parte dos meus troféus lá. Dos reconhecimentos. Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade e vai ficar não só gravada no podcast, mas também na nossa jornada aí. Muito obrigado. Aí. Nós que agradecemos. Du, dá o recado pessoal. Pessoal, vocês assistiram até aqui, foi um conteúdo top, né? Tem alguma dúvida? Manda nos comentários. Manda esse vídeo para todos os seus amigos aí. Nós vamos fazer o Michel responder todo mundo aí nos comentários. Vai responder todo mundo. Vamos dar tudo para ele que a gente vai retornar aí para vocês. É isso aí, galera. Estamos encerrando aqui mais um podcast sobre engenharia ambiental pelo canal no YouTube Verticalizando Sonhos e também pelo Spotify Verticalizando Cast. Até a próxima!